Olá pessoal do portal Cooperate, Rafael Bernardi para mais uma videoaula. Vamos lá, que hoje tem conteúdo bom sobre virtualização e discos virtuais, tá? Fiz um post no TechNet Week sobre discos virtuais, teve boa repercussão, então por isso estou fazendo um vídeo sobre o assunto, tá? Quando você cria um disco virtual aqui no Hyper-V, eu venho aqui novo, hard disk, o que aparece? Aparecem três opções, né? E aí, qual que você vai escolher? Qual que vai trazer benefício aos seus cenários? Bom, vamos lá. Temos três tipos aqui. Disco fixo, esse fixed size aqui. Nesse modo, o VHD vai ser alocado imediatamente com o tamanho definido durante a sua criação. Por exemplo, se eu disser que o tamanho dele vai ser 80 GB, ele vai alocar um arquivo de 80 GB imediatamente, um VHD. Tá? Então vamos fazer lá. Vamos criar aqui disco fixo. E vou criar de 1 GB para poder ser rápido, porque ele vai alocar isso na hora. Você pode ver que ele tem um tempinho, ó. Isso aqui ele está alocando um arquivo de 1 GB imediatamente. Ok? Tá lá o meu arquivo com 1 GB alocado na hora, tá? Esse disco é o mais recomendado pela Microsoft, pelos fabricantes, porque é padrão, tem uma performance boa, tá? Depois vocês podem dar uma olhada no TechNet Week lá. Eu vou botar o ícone aqui, o link aqui no YouTube, para vocês acessarem, para vocês verem o complemento desse vídeo, porque eu fiz esse vídeo. Porque eu quero fazer a prática. Ok, cria o disco fixo. E agora? O que eu posso fazer com esse disco fixo? Bom, primeiro você pode usá-lo, né? Então, você pode trabalhar com ele normal, tem 1 GB aqui. E vamos dizer que você fala o seguinte: caramba, dei mole nesse disco aqui e queria aumentar. Botei 1 GB, mas eu queria 2. Ok, edit disk. Escolhe o disco que você quer. Avançar. Expandir. Agora eu quero com 2 GB. Ok. Vai expandir o seu disco virtual para 2 GB. Daqui a pouco está expandindo, está alocando. Ok, 2 GB. Apareceu lá. Perfeito. Ok. E se tivesse um sistema operacional lá dentro? Bom, o sistema operacional ia ter que ser capaz de reconhecer esse tamanho e utilizá-lo. O Windows 2008, como tem a partição elástica, que eu posso diminuir e aumentar aqui, e que ia aparecer? Ia simplesmente aparecer um disco menorzinho aqui. Vamos fazer um teste. Vou anexar esse VHD. Está aqui, anexado. Vou inicializar ele, MBR, e vou criar uma partiçãozinha para a gente poder fazer uns testes. Pronto, tem um disco fixo de 2 GB. Tá aqui. Bom, vou colar um arquivo aqui, pegar um downloads aqui. Eu tenho um arquivo de 500 MB, copiar e vou colar no meu disco fixo, no meu VHD. Você pode ver que já está com 2 GB alocado, então não vai crescer nada aqui. Copiei para lá. Primeiro giga. Agora eu vou fazer o seguinte: dupliquei o arquivo, 1 GB. Estou crescendo ele. Tripliquei o arquivo, na casa dos 1,5 GB aqui. E agora, se eu quisesse fazer mais uma vez, eu ia deixar. Caramba, bateu no meu limite. E agora? Vamos expandir mais um pouquinho esse disco para vocês verem. Eu estou usando esse disco. Se eu tentar editar ele agora, não vai deixar. Eu tenho que editar ele offline. Vou desatachar ele aqui. Saiu da minha máquina. Agora eu vou editar ele de novo. Vocês viram que já tinha arquivos lá dentro. Vou selecionar ele. Expandir.
Eu vou botar para 3 GB. Ele vai alocar 3 GB aqui. Alocou 3 GB. Vamos anexar ele de novo. Ver o que acontece agora com ele. Olha lá o que aconteceu. Tem os 2 GB que eu já tinha, mais um espaço não alocado. Se for uma partição Windows 2008, o que vai acontecer? Você consegue fazer aqui, você consegue expandir. A partir do Vista dá para fazer isso. Se for o Windows XP, dentro do seu sistema operacional não ia dar para fazer isso, tá? Aqui eu consegui, ó, 3 GB, com ele ao vivo, com ele ligado. Se eu acessar ele aqui, eu vou ser capaz de botar mais uma cópia desse arquivo, ó. Copy, paste. Fazer o PT extrair, mas tudo bem. O que acontece? Então, coloca aqui. Pronto, ele deixou fazer a cópia. Legal, né? Agora eu quero diminuir o tamanho desse disco fixo. Eu posso? Não, negativo. Você não pode diminuir o tamanho de um disco fixo. Vou desanexar ele aqui. Vai fechar a janela. Tá? Não posso diminuir. Se eu vim aqui em editar, quais as opções que tem? Convert e Expand. E agora? Como é que eu poderia fazer isso aqui? Diminuir esse disco. Depois eu vou contar uma estratégia legalzinha para vocês. Ok? Eu posso convertê-lo. Eu vou contar logo agora. Eu posso converter ele para um disco dinâmico. Então eu vou converter ele para um disco dinâmico. Ó. Convertido para dinâmico. O que ele vai fazer? Ele vai duplicar esse disco e vai criar um disco convertido para dinâmico. O que acontece? Esse disco aqui, por mais que eu apague o conteúdo que tem lá dentro, ele vai ficar sempre com 3 GB. Né? Porque está alocado 3 GB. Mas você que se arrependeu, falou assim, caramba, agora eu precisava diminuir esses 3 GB aqui que estão ocupando muito espaço no meu storage. Eu queria voltar para 1. Já apaguei os arquivos lá dentro. Como é que eu faço? Bom, vou mostrar essa técnica aqui para vocês. Ainda não falei o que é um disco dinâmico, mas já vamos usar logo essa técnica na prática. Está editando. Nesse momento ele está criando esse disco aqui. Com exatamente... Engraçado que esse disco convertido para dinâmico não vai ter 3 GB. Ele vai ter exatamente o espaço que você tinha gastado lá dentro, tá vendo? Ó, quanto que eu tinha gastado lá dentro? Vamos fazer o teste? Vamos verificar? Vou anexar ele aqui. Vou anexar o disco fixo. Novamente. Vou puxar ele aqui. Quanto que eu tinha aqui? Ó, eu vou chutar que seja de perto desse número aqui, ó. Vamos lá. Olha lá. Né? O restante é o próprio arquivinho inicial do disco dinâmico, ó, 2.3, 2.3. Ok? Ou seja, eu converti o disco fixo para dinâmico e na hora que converteu ele só pegou o espaço que ele tinha. Tá? Agora vamos partir para a ideia do disco dinâmico. Vou fechar aqui a parte do disco fixo. Desanexei ele. Ok. Agora vamos brincar com esse disco dinâmico. Vou tirar esse convertido aqui porque a gente vai trabalhar em cima dele agora. Agora vai ser só dinâmico. Pronto, meu disco dinâmico aqui. O que é o disco dinâmico? Você tem que definir o tamanho máximo para ele. Ele é um disco que cresce na medida do uso. Por exemplo, aqui, esse disco aqui tem 3 GB. Vamos dar um inspect. Disco dinâmico. Ele está usando 2 GB agora, que é aqueles arquivos que eu copiei lá dentro, mas ele vai até 3, tá vendo? Ele cresce na medida do uso. Se eu der um Ctrl+C, Ctrl+V naquele arquivo lá que eu tinha colocado, ele vai crescer aqui. Vamos ver? Vamos anexar agora o disco dinâmico.
Está anexado aqui. Ah, ele tá escrito disco fixo aqui por causa do label. Dinâmico. Pronto. Aqui, 2.6. Ok. Vamos Ctrl+C, Ctrl+V nesse cara. Ó, crescendo aqui. Cresceu na hora o arquivo, tá vendo? Alocou na hora. Se eu fizer de novo, vai crescer mais. Ó, aí acabou o espaço. Aloca na hora. O disco virtual dinâmico, às vezes o pessoal não gosta muito porque ele tem um atraso para essa gravação. Ele tem um buffer de segurança. Ele grava sempre um pouquinho a mais, ele expande um pouquinho a mais do que você usou, para margem de segurança, conforme o seu uso, tá? E vai crescendo. Só que o pessoal às vezes não gosta porque esse tempo de crescimento pode atrasar a sua performance. Mas uma técnica muito legal é você criar um disco dinâmico com 2 teras direto e controlando por dentro da máquina virtual, fazendo cota de disco, enfim, você pode fazer de várias formas. Agora, uma dúvida. O disco dinâmico cresce conforme o uso, correto? O disco fixo, que a gente viu ainda há pouco, ele fica sempre um tamanho estático. Se você alocou 3 GB, ele fica 3 GB, não importa o conteúdo lá dentro. Esse aqui é dinâmico. Esse aqui, no caso, importa o conteúdo. Então, quer dizer que se eu vier aqui e deletar tudo, ele vai diminuir lá, né? Ué, não diminuiu. Ué, o que aconteceu que não diminuiu? Na verdade, ele não diminui sozinho. Isso é um mito do disco dinâmico. Ele não diminui sozinho, tá? Ele agora não tem mais nada ali dentro. Ele tá um disco. Calma aí. Deixa eu pegar aqui de novo. Vou clicar nele aqui. Ah, já estava até ali. Ó. Nada utilizado, mas ele ainda está alocado. Pô, mas ele não é dinâmico? É assim, vamos ver como é que a gente faz para ele tirar esse espaço aí. Desanexei ele, tá livre. Eu venho aqui, Edit Disk. Vou selecionar o disco dinâmico. Quais as opções que eu tenho para Edit? No fixo, o que a gente tinha? A gente tinha a opção de Convert e Expand, né? Esse aqui tem mais uma opção, ó, Compact. Vou mudar o Compact. Finish. Ó, 24 MB. Limpou. Agora limpou o que tinha lá. Mas por que não ficou o tamanho inicial? Pois bem, uma boa prática antes de você compactar os seus discos dinâmicos é você realizar a desfragmentação dentro do disco, pelo sistema operacional ou por aqui mesmo. Rolar a desfragmentação por aqui, quando estiver anexado. Por quê? Para ele realocar melhor, tá? E conseguir liberar mais espaço possível, que está fragmentado aqui, que a gente pagou, deletou, então nem dei tempo de ele trabalhar ali o defrag automático de 2008, ok? Então, isso pode ser um problema para ti. Então, você criou um disco dinâmico, cresceu lá, tal, aí você viu que diminuiu o uso do disco, porém o disco dinâmico ainda está grande, beleza? Realiza uma desfragmentação, edit disk e compacta ele. Mas tinha outras opções aqui, né? Além do Compact. Convert e Expand. Convert seria para quê? Bom, por exemplo, vamos dizer que você seguiu a técnica contrária. Pô, Rafael, eu prefiro botar um disco dinâmico para não correr o risco de não definir o tamanho errado dos meus discos. E quando atingir a média, eu compacto e converto ele para fixo. Eu posso? Pode. Você converte ele aqui para fixo. Ok? Simplesmente assim. Convertido. Tá? E esse expand aqui, eu posso expandir o tamanho máximo que eu defini para ele. Por exemplo, o tamanho máximo dele está 3 GB. Eu posso botar que o tamanho dele máximo agora vai ser 10 GB. Pronto, olha lá. Agora o tamanho dele máximo é 10 GB. Ele vai crescer só um pouquinho aqui, o tabela de alocação. Nem cresceu. Ah, cresceu 2 MB. Agora o tamanho máximo dele é 10 GB. Vamos dar um inspect para ver. 10 GB. Ele está gastando 26 MB. Essa é uma das técnicas secretas ali que eu te falei. Não tão secretas assim, né? Que é o que? Você pegar um disco fixo, converter para dinâmico, tá? E depois você trabalha o tamanho dele.
Você pode trabalhar o tamanho dele aqui, ok? Você pode desfragmentar o pedaço dele e tal. Enfim, você tem N opções. E a última opção, que eu não tinha mexido ainda com vocês aqui no disco dinâmico, é o do convert. Eu vou converter. Convertido para fixo. Eu não vou converter aqui porque ele vai alocar 10 GB no disco, porque eu disse que ele tem 10 GB agora, então se eu apertar aqui ele vai demorar um outro tempo. Tá? Enfim, esses são os dois principais tipos, só que não são os únicos. Não são os únicos. Temos o disco diferencial. O que é o disco diferencial? O disco diferencial é composto de um disco pai e um ou vários discos filhos. Tá? Ele é utilizado para poupar tempo de instalação e espaço. Ele poupa tempo e espaço, ele poupa muito. Tá? Por exemplo, se eu criar um disco fixo aqui, está aqui criado, tem 3 GB. Vou anexar ele, para poder trabalhar com ele. O disco diferencial pode ser criado através do disco dinâmico ou fixo, tá? Sem problema algum. Vamos trabalhar com o fixo aqui, por enquanto. Anexei. Está lá o meu disco. Tem com esses 4 arquivinhos aqui. Ok? Quanto espaço ele tem livre? Tem 942 MB livre. Beleza. Vamos dizer que isso aqui seja uma instalação do Windows, ou seja um disco pai, ou eu quero criar vários discos filhos que já venham com os arquivos que estão aqui dentro. Eu quero poupar tempo, eu tenho que criar um VHD, copiar aqueles 4 arquivos lá para dentro dele, toda hora. Não posso agilizar isso? Pode. O que você faz? Você cria um disco diferencial, tá? Imagina que aqui tem as instalações do Windows. Tá lá, você pode criar um disco pai com a instalação do Windows, rodar o Sysprep, tem esse tutorial aqui no blog, e continuar a partir do disco filho. Ou eu posso jogar alguns arquivos, tem gente que usa para sempre deixa o Service Packs, pacote de atualização, instalação do Office, arquivos ISO, porque quando criar as novas máquinas não perde esse tempo e pouco espaço. Por exemplo, vamos lá, vou vir aqui e vou criar 2 discos diferenciais, para ficar fácil, porque isso aqui é um pouco difícil de entender. Diferencial, o que ele vai perguntar? O nome. Eu vou botar diferencial 1. Qual é o disco pai? É esse cara aqui, disco fixo. Ok. Você vai ver que ele foi instantâneo, né? Nem alocou nada. Vamos criar outro. Vou criar o diferencial 2. Diferencial 2. Qual é o disco pai? É o mesmo. Como eu falei, pode ser 1 para N. Criei. Também rapidamente não alocou nada. Qual o tamanho deles? Enquanto nada, só o tamanhozinho inicial da alocação do VHD. E esse aqui, 3 GB, a gente viu lá, ele está com 2 utilizados. Aqueles arquivos lá. O que vocês acham que vai ter de conteúdo aqui nesses 2 discos? Vamos ver? Vamos anexar. Vou anexar o diferencial 1. E vou anexar o diferencial 2. Vou botar uma letra aqui. Já botou. Ok. Temos então 2 discos diferenciais aqui. Olha que legal. O tamanho deles aqui está dizendo 6 MB. Cresceu, porque ele já anexou o pai, ó. Ele já fez o índice aqui. 6 e 8. Vou te confessar por que um está 6 e outro está 8, eu não faço ideia. É porque um anexou primeiro, o outro puxou o índice secundário ali. Depois a gente se aprofunda nesse assunto. Bom, temos agora 2 discos diferenciais. Que aqui está dizendo que tem 6 MB, aqui está dizendo 8, mas eu estou vendo aqui dentro que ele tem utilizados. Quanto ele tem utilizado?
2 GB. Os dois estão dizendo que tem 2 GB utilizado, mas ali eu não vejo esse tamanho. O que é isso? É o diferencial. Se eu vier aqui, ele está com os 4 arquivinhos ainda lá. Ó. Se eu vier aqui, ele está com os 4 arquivos. Ele copiou esses arquivos para esses discos fisicamente? Não. Ele está linkado a esse disco aqui. O diferencial 1 está ligado, o diferencial 2 está linkado. Ele mostra o que esse disco aqui tem, tá? Mas o que esse disco diferencial tem. Vamos lá, então vamos fazer um primeiro teste. Já que está mostrando o que esse disco aqui tem, e eu tenho 2 anexados aqui, vamos o seguinte. Então, Rafael, e se eu apagar um arquivinho daqui? Apaguei. Vai apagar do outro lá? Não. Não apagou. Ó. Ele cresceu para 10 MB. E outro cresceu para 8. E um está com 3 e o outro está com 4 ainda. E que coisa estranha. Ele faz um link real entre um disco e outro. O que acontece? Esse aqui é imutável. Esse disco aqui está fixo. Vamos ver se o sistema vai deixar eu anexar ele. Não sei se vai dar muito certo. Ele está utilizando. Tudo bem. Depois eu posso ficar offline. Se eu entrar nesse disco aqui, ele vai estar igualzinho esse aqui, com os 4 arquivos lá. Vou deixar esse aqui com um arquivo só. Eu vou deixar esse aqui com 3. Tá vendo? Beleza. E o tamanho deles aqui? 10 e 8. 10 e 8. Ok, então tá bom. Agora vamos fazer o teste então. Vamos voltar naquele cara lá. Vou desanexar esse cara aqui. E vou desanexar esse cara aqui. Desanexei, fechou. E vou anexar o disco fixo, o pai lá. Ele vai deixar agora porque ele não está sendo utilizado. O que vocês acham que vai ter aqui? Os 4 arquivos. Viram? Esse disco fixo aqui é imutável, o disco pai. A diferenciação dele, beleza, isso aqui é o início. Eu quero todos os meus discos rígidos com esse início, com essa instalação do Windows aqui, ou com esses arquivos aqui. A partir daí, cada disquinho vai ser responsável pelo seu conteúdo. Beleza, ele faz um link para cá, e se eu deletar o arquivo, nesse diferencial aqui, ele vai deletar só aqui, não vai deletar aqui. Se eu se eu deletar arquivo aqui, ele vai deletar só aqui, e não o disco fixo. O disco fixo é imutável. Ok, e a criação de arquivo? Onde é que vai parar? Vamos fazer o teste. Vou desanexar o disco fixo e vou anexar os 2 discos diferenciais. Diferencial 1 e o disco diferencial 2. Anexei o disco diferencial 1 e o disco diferencial 2. Vamos voltar lá para ver como é que eles estão. Um está com 3 arquivinhos, outro está com um arquivinho só. Ok. E se eu botar isso aqui, triplicar isso aqui? Primeiro que não tem espaço, né? Mas vamos colar de novo aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Você está fazendo sempre os mesmos arquivos. Não quero o mesmo arquivo, não. Bota arquivo novo aí. Beleza. Vou pegar esse arquivo do PHP aqui. Ele tem exatos 17 MB. Eu vou colar lá 17 MB. Vou colar nesse aqui. Paste. Colei mais 17 MB. Esse arquivo cresceu lá. Viram? Está com 51 MB agora esse disco. E esse aqui? Vou colar aqui 17 MB nesse aqui. Cresceu lá. Tá vendo? Ele cresce sempre e vai criando um arquivo de índice dele. Então, ele não é exato. Tá? Vocês viram que ele cresce um pouquinho mais do arquivo que está lá dentro. Toda a diferenciação sendo guardada ou deletada fica armazenada aqui. Esse aqui é o disco pai, não muda. Uma boa prática até o pessoal faz botar esse disco aqui somente leitura. Para ninguém correr o risco de deletar isso aqui. Se você deletar esse disco aqui, você perde a cadeia de disco pai para disco filho. Então depois você vai ter que fazer o troubleshoot disso, que também tem no Copyright como fazer. Ok? Beleza. E se eu deletar tudo aqui? O que acontece? Deletei.
e deletei os 17 MB que eu tinha colado. O que acontece com o disco aqui? Mesma coisa que o disco dinâmico. Você vê que ele ficou com os 36 MB que eu colei lá, o 17, mais vezes. Mesma coisa com o disco dinâmico. Vamos lá. Vamos agora desanexar esses discos. Na verdade, você para perceber, o disco diferencial é quase um dinâmico a partir de um disco modelo. Mas ele respeita o mesmo limite daqui. Se você disse que esse aqui tem 3 GB, a diferenciação vai ser 3 GB. Já contando com o que tinha no disco fixo. Tá? Já contando. Você vê que esse aqui você nunca deixou gravar mais do que 3 GB, porque ele pega o limite daqui. Quais opções que tem para editar um disco diferencial? Daqui. Quais serão as opções que tem? Compactar. Vamos compactar ele. E vamos compactar. Opa, vai ter. Vamos compactar o diferencial 2 também. Ele nunca vai perder o mínimo do índice dele, tá? Mas isso quando você tem vários... compactou. Deixou quase 30 GB aqui, 30 MB aqui. Legal, né? Como se fosse um disco dinâmico. Porém, também, eu tenho as opções... Vamos pegar aqui o diferencial 1 de merge. O que é o merge? O merge é o seguinte, é a finalização. Esse disco, quando você dá a opção de merge aqui, você tem a opção de dar o merge. Estou no diferencial 1. Eu quero finalizar uma versão, eu quero anexar o disco diferencial 1, as alterações que eu fiz às alterações do disco pai e finalizar esse disco fixo aqui, um parâmetro virtual disk, um disco pai de origem. O que acontece? Ele vai pegar tudo que eu fiz aqui, vai anexar com esse disco e vai fazer um VHD só. Ok? Ou então não. Eu quero, agora que eu já tenho minha diferenciação legal, eu quero criar outro disco. Eu quero criar um disco já de acordo. Ó. Eu tenho Fixed, eu tenho Dynamic, e eu vou botar esse aqui. Esse aqui é o disco unificado. E vou criar um disco unificado. Esse disco unificado vai contar com os arquivos que estavam inicialmente no VHD pai, tá? Mais as alterações feitas na diferenciação. Você está praticamente extinguindo a diferenciação e criando um disco fixo. O Hyper-V é bem maleável, ele permite que você trabalhe de uma forma que você prefira e depois você pode mudar a forma de trabalhar. Muita gente começa com disco dinâmico, disco diferencial, tá? E se tiver queda de performance, se achar que ele está meio devagar, muda para o fixo, ok? Muda para o fixo e pronto. Não vai ter mais complicação além disso, tá? Tem também o disco, a forma de você apresentar o disco pass-through, que é apresentar o disco inteiro para a máquina virtual. Não estou falando sobre isso aqui porque é simplesmente isso. Eu pego um volume e apresento para a máquina virtual. Olha lá, finalizei. Olha que legal. Como eu finalizei dinâmico, ele puxou, esse aqui estava vazio, né? Esse aqui tinha 2 GB, ele finalizou um disco fixo, vamos ver se é fixo mesmo. Disco unificado. Perdão, botei disco dinâmico, na verdade. Criei um disco dinâmico com somente o espaço que estava sendo utilizado. Ó, somente o espaço. Ainda botou uma lambuja aqui, ó, de 1 GB. Por quê? Porque era o tamanho definido para cá. Aqui estava definido 3 GB, mas só tem 2 GB aqui dentro, que a gente já viu. Então, na hora que unificou o disco, se esse aqui estava vazio, ele unificou e criou um disco de 2 dinâmico. Ou seja, e esse disco dinâmico eu ainda posso converter para fixo. O Hyper-V é bem maleável quanto a isso, tá? Agora, desempenho. Qual é o comparativo de desempenho? Bom, se você perguntar para o pessoal mais cético, eles vão sempre falar que é o disco fixo, tá? Mas você tem que pensar o seguinte. Vai lá no TechNet Week, tá? O link está aí no YouTube, ou está aí no comentário do YouTube, ou está aí no post do Cooperate. E você vai verificar que tem os gráficos que eu coloquei. É quase imperceptível a diferença de performance agora, tá?
O disco dinâmico tem um atraso na gravação, sim, mas ele não vai crescer para sempre. Uma hora ele vai estabilizar e vai ter a mesma performance, bem similar de um disco fixo. Um disco diferencial, idem, tá? Idem. Eu tenho casos do disco diferencial funcionando em grandes clientes em produção, coisa que você chegar para o fabricante e perguntar, para a própria Microsoft, ela não vai te recomendar. Mas por que ela não vai recomendar? Porque eu estou usando? Porque eu sou maluco? Não. Porque os fabricantes têm que se precaver indicando as soluções que são default, abrangentes para todos os tipos de cenário. Pode ser que o seu cenário não seja o default. Você tem que fazer uma diferenciação para ocupar um espaço, ganhar tempo, ou você tem que fazer um dinâmico, okay? Ou você faz um combo. O que muita gente faz? Bota disco de sistema dinâmico e bota disco de dados, uma base de dados fixo, ou ao inverso, bota o sistema fixo. Enfim, mas vocês viram que com Hyper-V eu tenho a possibilidade de alterar quase que por completo o meu cenário, tanto de disco diferencial, dinâmico e fixo. Você não precisa ficar preso ao modelo, você pode trabalhar isso e mudar, ok? Bom, espero que tenham gostado. Acesse o TechNet Week, vocês darem uma olhada, e não esqueçam o endereço do Cooperate, www.cooperate.com.br. Até a próxima!